Algo de errado não está certo? Calma, 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 vocês ainda estão no canal da Bruxeza. Cenário diferente, mas eu precisava falar com vocês, independente de lugar, sobre a energia de Mercúrio em Virgem. Ele tá em casa e é hora de organizar os pensamentos, direcionar a comunicação. E se você não me conhece, eu sou a Dani Zimmer e esse ainda é o canal da Bruxeza. E se você gosta de assuntos como astrologia, tarô e aquela diquinha da bruxa, você tá no lugar certo. Então já se inscreve nesse canal, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo logo no início que ajuda bastante o meu trabalho. Mas agora vamos lá conhecer um pouco sobre toda a potência e as possibilidades que essa energia tem para todos nós? Como vocês sabem, Mercúrio é bem rapidinho, ele é muito ágil, ele caminha ali pé ante pé junto com o Sol e ele ingressa em Virgem no dia 28 de julho e vai até o dia 3 de outubro. Rápido! O que vocês acham que vai acontecer nesse meio tempo? Tá bom, segura aí que vocês já entenderam que Mercúrio vai retrogradar em Virgem, mas essa é outra parte do vídeo. É importante que vocês entendam qual que é a dinâmica disponível para todos nós aqui com essa potência de comunicação. Mercúrio rege dois signos, né? Gêmeos e Virgem. E são energias totalmente diferentes. Porque Mercúrio fala sobre a nossa inteligência, o nosso dinamismo de comunicação intelectual, a agilidade mental, a eloquência, está ligado aos comércios, está ligado às pequenas viagens. Mas em Gêmeos, digamos que ele é meio sem controle, sem limite, sem rumo, não sei. Mas em Virgem ele toma um lugar tão criativo e tão próspero, porque o Virgem, né, o signo de Virgem, ele traz essa visão cotidiana, metódica, a visão analítica de que as coisas precisam ser feitas numa certa ordem, cumprindo um certo roteiro. É o signo da natureza orgânica, né, das coisas, de entender que as coisas têm o seu tempo de caminhar e de saber também receber aquilo que organicamente acontece de acordo com o movimento que ele faz. Então ele é aterrado, por mais que seja também um signo mutável, ele traz mais chão, por ser um signo de terra, do que o signo de ar, Gêmeos, né? Então esse é um ótimo momento para explorar uma comunicação mais dirigida, mais organizada, usar dessa comunicação, dessa eloquência, dessa capacidade mental para construir coisas, para organizar projetos, para talvez até mesmo transformar em método algumas coisas que você só vinha trazendo para o mental, né? Aquela dificuldade de execução. E em Virgem, Mercúrio tem essa potência mais executiva, mais ativa no sentido do material. Então nós podemos usar e abusar dessa dinâmica agora, com ele em casa, totalmente feliz e proativo para essas resoluções. Como Virgem está associado ao cotidiano, aquelas coisas, aquele trabalhinho árduo do dia a dia, do que a gente tem que fazer, e também em relação à nossa saúde, a gente pode usar essa energia de Mercúrio em Virgem para ter uma amplitude de visão sobre o que a gente precisa fazer e se comprometer com essas coisas. Afinal de contas, ele tem o bom senso de saber o que é urgente, o que é uma demanda que vai exigir muita dedicação e o quanto de energia eu posso colocar nisso que está disponível em mim. Então, esse senso crítico, analítico de visão orgânica do desenvolvimento das coisas e do comprometimento, apesar dos esforços, apesar do tempo, ele se empenha com essa energia do pensamento analítico dirigido para essa execução com bastante esforço e entrega. Pode ser excelente para os nossos projetos do cotidiano, para as coisas do dia a dia, para cuidar melhor da saúde, olhar para essa questão da saúde. E a gente pode ter uma ideia de onde isso vai afetar, sabendo exatamente em que casa Virgem está no seu mapa. Então tomem essa consciência para vocês saberem quais serão os movimentos que serão afetados por esse Mercúrio em Virgem, que vai passar por vários aspectos interessantes, e eu vou falar isso logo para vocês, e assim como a retrogradação. E por falar em retrogradação, sabemos que passaremos por um processo de revisão, então, desse Mercúrio. O que seria essa revisão, ou até mesmo aspectos difíceis desse Mercúrio em Virgem? Mercúrio, quando está ali, né, mal aspectado, ou que a gente vê a sombra desse Mercúrio,
ele vai mexer em questões de futilidade, de superficialidade, muitas vezes um olhar displicente em relação às coisas que são importantes no nosso cotidiano, até mesmo uma arrogância intelectual, né? E aquela coisa cartesiana, quadrada, que aprisiona muitas vezes o movimento executivo do virginiano, que é: se não tiver perfeito eu não vou fazer. Se não o feito não é melhor do que o perfeito, né? Tem que ser perfeito, então eu nem faço, nem começo. Então você entra num movimento autocrítico, resignado, travado, procrastinador, quando esse Mercúrio está mal aspectado. Então a gente precisa entender quais serão os momentos de fluência e de desafio também dessa energia, para que a gente possa aproveitar muito bem todas elas. Então, sem mais delongas, sem grandes enrolações, vamos para as datas, que eu acho que esse é um ponto que vocês precisam prestar bastante atenção e anotar tudinho. Então, lápis e papel na mão, vamos para as datas. Dia 28 de julho, Mercúrio ingressa em Virgem. Ele passou super rápido por Leão, né? Ele entrou dia 11 de julho e já saiu logo agora, no dia 27, iniciando a sua jornada em Virgem. E ele fez vários trabalhos profundos ali em Leão, né? Lembrando que ele passou ali por Lilith, ele passou por Vênus já em retrogradação, e ele já inicia essa jornada em Virgem no dia 28, fazendo aspectos tensos, digamos assim, né? Ele continua fazendo conjunção com Vênus retrógrado, porque ela está bem ali na pontinha, ela está fazendo o seu movimento contrário, mas ele vai ficar um tempo em conjunção com ela até poder avançar, e vai fazer também uma quadratura com Urano retrógrado em Touro e oposição a Saturno retrógrado também em Peixes. Então essa tensão toda, ela toca profundamente nos nossos compromissos, né? Fazer com que a gente se responsabilize pelos nossos processos, principalmente internos. O quanto de devoção a gente coloca, principalmente nas nossas atitudes cotidianas, o quanto da minha fala e da minha comunicação estão alinhados realmente com esse compromisso, com essa entrega que eu deveria estar fazendo em relação aos meus processos internos, e o quanto disso me aprisiona, que eu não consigo muitas vezes projetar as coisas que estão fortalecidas dentro de mim. A gente precisa abrir mão de futilidades e mergulhar um pouco mais nesse abismo interno. Então, como você está fazendo esse jogo de cintura? Lembrando que Saturno vai ficar pressionando esse Mercúrio em Virgem durante um tempo, tá? Ele vai até dia 9 de agosto, pressionando, e depois ele vai se afastar, na retrogradação ele volta. Então essa é uma sensação de cobrança em relação aos nossos compromissos com esse mistério interior, que a gente vai sentir mais de uma vez, e até mesmo uma coisa um pouco persistente ao longo desse caminhar de Mercúrio em Virgem. A partir do dia 1º de agosto, a gente já começa a ver Mercúrio colando ali em Marte, né? Ele ainda vai estar ali no meio do caminho entre Vênus retrógrado e Marte. Ele vai continuar sendo pressionado pela oposição desse Saturno, mas ele começa a fazer um aspecto muito positivo com Júpiter retrógrado e Urano retrógrado em Touro. Mas é um aspecto positivo. E o que isso quer dizer? Esse pode ser um bom momento de você começar a expandir coisas legais, né? Expandir, ter bastante otimismo em relação aos teus valores. E esse é um trabalho que pode ter sido feito lá com esse Mercúrio em Leão, onde você conseguiu entender a sua verdade, se expressar de forma valorosa, e esse é o momento de colocar na matéria aquilo que você conseguiu trabalhar nos movimentos leoninos de autoconhecimento, da expansão dos teus valores pessoais, dos teus valores financeiros. De repente pode ser um bom momento para você expandir questões de negócio. Afinal de contas, a gente está falando aí de uma energia de Touro e de Virgem, dois elementos terra, né? Num aspecto muito positivo, com o Senhor dos negócios aí muito bem aspectado com essas energias. É importante, lógico, que você faça esse movimento a partir dessas revisões. Afinal de contas, esses planetas estão retrógrados, fazendo uma revisão aí já tem um tempo em Touro. Então é importante que você faça esse movimento a partir das revisões que você também fez lá, junto com essa Vênus retrógrado, junto com esse movimento de Leão, fazendo todos esses ajustes do eu. Então, movimentos expansivos são legais nesse momento, mas é interessante que parta desse lugar já revisto. Não inventa coisa na tua cabeça. Outro ponto de atenção também é cuidado com a língua. Afinal, a gente está se aproximando de Marte. E Marte é muito expansivo e impulsivo. Você pode acabar dando com a língua nos dentes, fazendo um movimento muito agressivo de fala, muitas vezes, ou até mesmo fazendo cortes inesperados que você não
estava exatamente planejando fazer e que por impulso acabou indo lá e vá. Atenção para o dia 8 de agosto, mas uma atenção positiva. Temos um aspecto muito legal, onde a Lua, minguando em Touro, vai estar fazendo aspecto de triangulação junto com aquele Júpiter retrógrado, junto com aquele Urano retrógrado em Touro, em relação a esse Mercúrio em Virgem. Então pode ser um bom momento de cortes ou finalizações, encerramentos de ciclos dolorosos, onde a gente tem a oportunidade de minguar energias que já não estavam dando tanto efeito. Isso pode estar relacionado a negócios, tá? Elementos de terra, a gente está falando do Senhor dos Negócios, como eu acabei de falar para vocês. E toda essa energia do minguar, do deixar morrer, tá ligada à transição que o Urano pede. O Urano pede realmente que a gente faça essa liberação e libertação das coisas que já não nos agregam mais. Então pode ser um bom momento de você encerrar ciclos que já não te sustentam, né? Que você pode expandir então com otimismo um lugar muito mais seguro do teu eu ou da tua materialidade também, podendo reforçar negócios mais interessantes, abrir espaço para negócios mais fortalecidos, negócios que se conectam muito mais com as tuas bases e também com aquilo que a tua rotina cabe hoje em dia. A partir do dia 15 de agosto, muito cuidado com as desculpas, com as narrativas ilusórias que você vai criando para você mesmo, aquela conversa fiada, aquela conversa mole que você inventa para sua cabeça, dando um monte de desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Tá? Então muito cuidado com essa comunicação nebulosa, atravessada, o famoso jeitinho, conversinha que Mercúrio sabe fazer como ninguém, né? O rei dos ladrões, dos embusteiros. Então cuidado tanto para não cair nessa lábia de ilusão, que parece tudo muito bonitinho e perfeito. Lembra, Netuno retrógrado em Peixes. Netuno já está em casa das ilusões, dessa coisa mais submersa, dos sonhos e devaneios, e está retrógrado. Então, muita atenção a essa oposição que dura aí alguns dias. Então, a partir desse momento, é interessante que você traga mais pé ainda e mais assertividade para a tua comunicação e os teus pensamentos. Lembrando que tá vindo aí, né? Vem aí uma coisa muito forte. Vem aí uma coisa muito forte. Então, ó, olho vivo e nada de cair na lábia de ninguém. No dia 16 de agosto, nós teremos uma lua nova em Leão. Então, começamos a lunação leonina a partir do dia 16, mesmo que o Sol esteja já encerrando a sua caminhada por Leão. E no dia 18, essa lua ela já vai estar em Virgem fazendo conjunção com esse Mercúrio. O que quer dizer? É o momento de expandir a autoexpressão, né? Realmente colocar o teu eu valoroso no mundo, aquele eu que foi trabalhado em Leão, assim espero, né, gente? Afinal de contas, essa lua vem renovar esse eu, mas a partir dos trabalhos que você fez. Então, esse é um movimento individual. Não posso dizer para vocês que será super positivo, vai depender dos teus trabalhos internos. Então, você fez os trabalhos em Leão, você conseguiu coagular bons sentimentos, boas emoções, renovar essa emoção. Então é hora de expressar isso com esse Mercúrio em Virgem, principalmente em coisas do teu dia a dia, do teu cotidiano e da construção dessas pequenas coisas que estão ali alinhados com esse emocional expansivo e criativo. No dia 23 de agosto, então, temos, enfim, Mercúrio retrógrado em Virgem. E a gente sente esse impacto no nosso dia a dia mesmo, no nosso cotidiano. E se estende aí até o dia 15 de setembro, então é um tempinho bom, né? Então se você tem que adiantar algumas coisas, principalmente negócios, coisas do dia a dia que você precisa dar aquela destravada e engatilhar logo de uma vez, antes do dia 23, tá, gente? E antes mesmo, tipo, antes do dia 20, porque a partir do dia 20 ele já mete o pé no freio ali e já começa a dar uma segurada para poder fazer a retrogradação. Então se organizem antes do dia 20, porque dia 23 começamos com a famosa dor de cabeça do Mercúrio retrógrado, né? Lembrando que retrogradação é revisão, então o intuito não é atrapalhar a nossa vida, mas atrapalha também. Então observe quais são as tuas comunicações que não estão bem direcionadas, aonde que tu tá criando dificuldade para executar os teus planos, qual que é aquele ponto que você sabe que você precisa fazer e você fica procrastinando, arrumando 1000 desculpas e você acredita nas suas desculpas.
Você entra na narrativa que você constrói e não executa o que você precisa executar. Então observe quais são esses movimentos que você faz, que você fala, que você aceita da conversa vindo de fora, que está atrapalhando o teu desenvolvimento. Mas muita atenção, claro, às coisas do cotidiano, do dia a dia, à saúde. Os negócios podem ficar difíceis porque a comunicação fica difícil. Então tudo tende a ficar um pouquinho mais travado. Mas vamos focar na revisão que precisa ser feita para a gente não ficar só reclamando de Mercúrio retrógrado, que eu vejo muita gente fazer e não aproveitam a tarefa de retrogradação mesmo, das revisões desse movimento, tá? Então vamos focar no que a gente precisa rever na nossa comunicação, no nosso direcionamento, no nosso intelecto, para que a gente possa organizar tudo quando depois ele voltar cobrando da gente todo esse trabalho. No dia 31 de agosto a gente vai ter uma super lua azul. E o que é uma super lua azul? É a segunda lua cheia de um mês. Não é uma coisa que é tão raro assim, mas que acontece ali pontualmente, por isso recebe esse nome e tende a ser tão especial. E essa super lua azul, ela estará em oposição a esse Mercúrio retrógrado em Virgem. E ela vai estar no signo de Peixes. Então a pergunta é, o que você está expandindo? Porque aqui a gente entra no movimento do boicote, né? Onde a gente mergulha profundamente em ilusões, naquelas narrativas que eu já falei quando eu falei sobre Netuno em Peixes. Então a gente acaba expandindo em verdades, Mercúrio está retrógrado, expandindo aquilo que não é tão importante, perdendo tempo nessas coisas. Então tome muita atenção para essa exacerbação das coisas que não são de fato o teu objetivo, aquilo que você se direcionou a fazer, e quando tu vê, tu tá preso em devaneios. Lembrar que inspiração é diferente de devaneio, tá? Onde você se perde tempo, perde a si mesmo e perde também as tuas motivações. Vamos observar o que você está expandindo e o que há de realidade nisso. Dia 1º de setembro temos aqui uma cobrança forte. Por quê? O Sol, que entrou em Virgem lá no dia da retrogradação, esqueci de falar, né, que o Sol entra em Virgem no dia 23, que é o mesmo dia que Mercúrio retrograda, ele vai entrar em conjunção com esse Mercúrio retrógrado. Então ele coloca luz nessa retrogradação e ele vem cobrar se a gente está fazendo a revisão ou se está só reclamando, né? Se a gente só tá falando que tá atrapalhando a minha vida, acaba logo Mercúrio retrógrado, tá, e vai acabar, e você vai ter feito o quê? Não vai ter feito nada porque você não fez revisão daquilo que precisava fazer. Então, olho vivo, revisa o que tem que revisar, porque o Sol vai pressionar e a tendência é que ele acabe revelando de verdade os teus calcanhares de Aquiles aqui, aonde você pode perceber, e os outros podem perceber claramente que você tá dando migué para não fazer o que você precisava estar fazendo. E no dia 16 você precisa parar de botar a culpa em Mercúrio retrógrado, porque ele vai ter voltado então para o seu movimento direto. E aí? O que tu vai fazer quando não puder mais botar a culpa em Mercúrio retrógrado, né? Vai ter que se responsabilizar, meu amor. Então é hora de correr atrás do prejuízo, assumir os seus comprometimentos todos de volta e voltar, né, fazendo o trabalho que você só estava revisando durante essa retrogradação. Então é o momento realmente de você direcionar melhor a tua comunicação, voltar para o foco, voltar para o teu alinhamento, pegar para fazer sem ficar perdido. Ficou muito tempo perdido nas ilusões e criando desculpa para não fazer? Pois é, então tem todo esse trabalho agora na frente duplicado para você fazer e realmente colocar a tua energia criativa no mundo, organizar a casa tudo de novo, né? Ficou lá assistindo Netflix, não começou a estruturar o processo? Pois é, o processo ficou lá te esperando nesse Mercúrio retrógrado e é hora de arregaçar as mangas como bom virginiano e assumir o comprometimento com humildade e dedicação e começar a fazer. No dia 23 de setembro nós teremos uma bênção no céu. Primeiro, que será a entrada da primavera aqui no hemisfério sul, e teremos essa bênção de terra, um triângulo de terra no céu, abençoando esse processo de cocriação, de materialização daquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, assim espero, né?
onde a gente vai ter esse triângulo sendo feito por Mercúrio já liberto em Virgem, uma Lua crescente em Capricórnio e aquela duplinha maravilhosa de Júpiter e Urano retrógrado em Touro. Esse triângulo vai impulsionar a materialidade, então a gente está falando de um emocional bem construído, obstinado, com uma comunicação muito congruente, disposta, disponível, aberta para fazer as liberações e a expansão da nossa segurança, dos nossos valores, daquilo que a gente coagulou de mais positivo até aqui. Então, além de ser uma grande possibilidade de você materializar isso no mundo, realmente construir algo a partir disso, por isso cocriação, coisa realmente material e tangível, também são trabalhos internos muito importantes relacionados à nossa autoestima e à nossa segurança pessoal. Então essa primavera promete para que a gente possa realmente florescer o melhor de todos nós. Fechando com chave de ouro essa jornada de Mercúrio em Virgem, ele saindo, arrasando, com uma triangulação, um aspecto muito positivo com Plutão retrógrado em Capricórnio. Então a gente tem aí dois elementos de terra, trazendo um potencial interessante para os nossos contatos, contratos e negócios, coisas materiais mesmo, até mesmo para te ajudar a fazer a transformação e a disruptura, de repente, de processos que estavam travados, com o mental bem direcionado, com o mental organizado, consciente dos trabalhos que precisam ser feitos, mas que ajudam então com força e consciência a romper com padrões antigos que você já precisava ou precisa ainda fazer para poder se liberar e construir coisas mais interessantes, mais congruentes com aquilo que você tem hoje disponível. Então pode ser uma saída triunfal, deslumbrante, através da desconstrução para a construção de algo melhor e maior. Chegamos então ao final da nem tão curta jornada de Mercúrio em Virgem, dessa vez longa por conta das revisões que serão necessárias, das construções que estarão disponíveis também nessa energia. E de presente para vocês, principalmente quem chegou até o final desse vídeo, vai saber de antemão que eu preparei um vídeo incrível, cheio de dicas da bruxa. São 7 dicas, mas são muito mais do que 7, para você potencializar essa força criativa bem direcionada e organizada de Mercúrio em Virgem, para poder trabalhar o teu foco e a tua concentração nesse período, principalmente das retrogradações. Então, você vai ter disponível para você essa dica maravilhosa da bruxa, que é praticamente uma enciclopédia de bruxaria e que você não pode perder. Mas eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o teu like se tu curtiu esse vídeo, compartilha com os amigos também, não importa se você é virginiano, se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Virgem, claro que isso aí é mais potente para você, mas todo mundo tem Virgem no mapa, então entenda qual é o ponto que vai estar sendo ativado nesse momento na sua vida. Não esquece de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, e me segue também lá no Instagram para receber outros conteúdos. Eu vou ficando por aqui, mantendo o meu mental muito bem organizado, se a Deus assim permitir. Um beijo da bruxa e até a próxima!